Jesus. Nós vamos fazer uma reflexão juntos, na verdade, nós não vamos explanar nada. Vamos só refletir o que Jesus deixou, qual o convite dele para com todos nós, o que devemos fazer na nossa vida aqui na matéria, quando estamos encarnados. E hoje nós vamos nos referir ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a ti mesmo. Essa é um convite de Jesus, para que ame a Deus sobre todas as coisas e ame a teu próximo como a ti mesmo. A nossa jornada aqui na Terra é essa, é para amar, para aprendermos a amar. Por isso Jesus veio até nós, dando o seu exemplo, não somente com os ensinamentos, como com a vivência. E ele mais do que ninguém amou, mais do que ninguém, amou e ama todos nós. O amor por excelência. Mas o que será o amor para nós, hein? Cada um vai ter uma reflexão diferente, A gente pode perguntar, de repente, para um labrador, o que é o amor para ti? O amor para mim é cultivar a plantação, cuidar da terra, Perguntemos a uma mãe, o que é o amor para ti? Mas o amor para mim é zelar pelos meus filhos, é cuidar da minha família. Esse é o amor. O que a gente vai perguntar para alguém que é muito apegado ao dinheiro? O que é o amor para ti? Ele poderá dizer, é ter mais, ganhar mais dinheiro. E aquele que ama o trabalho? Poderá responder, o amor para mim é trabalhar. E cada um de nós vai ter uma explicação para o amor. Ou não temos, simplesmente não temos. Mas quando interrogado podemos responder. Mas às vezes sem pensar o que representa o amor para nós. O que deve ser o amor nas nossas vidas. Mas o fato é que nós temos um amor mesclado de egoísmo. Todos nós. É por isso que nós estamos aqui na Terra, Não poderia ser diferente. Nós trouxemos em nós, criados por Deus, os germes do amor aqui dentro. Mas nós aqui temos que desenvolver esse amor, Nós precisamos desenvolver isso. Acontece ao longo das nossas vidas, das nossas existências, das nossas etapas reencarnatórias, que são inumeráveis, até chegar no amor máximo, que é o amor que Jesus deu o exemplo, que é o amor que Jesus possui por todos nós. Então, sendo assim, nós estamos ainda num grau bastante pequeno desse amor, mas nós temos uns mais, outros menos, um com mais egoísmo, expressa o seu amor, outro com menos egoísmo. Vamos classificar o amor de mãe, o com menos egoísmo, o mais grandioso. Por exemplo, da mãe que ama, logicamente aquela que cria os seus filhos, desde o seu ventre até, que chama de meu filhinho ainda com 60 anos, é meu filhinho, meus filhinhos, Mas é isso, é o amor de mãe. Então, é esse amor, segundo Emmanuel, que nós temos que nos aproximar. E é o amor de Jesus que é a meta final. Mas para isso é cada dia um pouquinho. É um amor que a gente vai plantando, que vai semeando com as nossas ações diárias. Como é que a gente aprende a amar primeiramente? Nós nascemos da nossa mãe. E temos aí o pai e a mãe. Então nós aprendemos a amar os pais em primeiro lugar.
né? Depois os irmãos, e depois os amiguinhos, e depois os esposos, as esposas, enfim, os amigos e por aí fora. E os filhos. A gente aprende a amar, a desenvolver esse amor. Mas não basta, é preciso mais. Esse é o convite de Jesus. É preciso a gente amar a humanidade inteira. Mas a gente ainda não consegue. Nós estamos treinando, nós estamos exercitando um pouquinho de cada vez. Né? Um pouquinho por dia. Mas a gente muitas vezes se acomoda. Né? Se acomoda, não pensa e age de uma forma abrupta, sem raciocínio, sem amor na ação, sem refletir que essa ação pode estar prejudicando, e para nós aquilo é um gesto de amor, mas para o outro pode ferir. Então assim, vamos pensar, vamos refletir, vamos agir com consciência e responsabilidade em cada gesto, em cada ato, em cada ação da nossa vida. Muitas vezes nós nos consideramos infalíveis nas nossas ações em relação ao amor, em relação ao quanto que a gente ama nossos pais, o quanto que a gente ama os nossos filhos ou os amigos, mas a gente não para refletir de fato como é que está sendo isso, como que nós estamos agindo, como que nós estamos externando, se nós estamos andando de fato de mãos dadas com Jesus. O que quer dizer isso? Agindo conforme o que Ele ensina? E a maioria das vezes, se nós formos sinceros conosco mesmo, nós vamos dizer não. Ó Deus, me perdoe porque eu estou agindo egoisticamente. Eu estou agindo pensando em mim primeiro. Ou então primeiro na minha família. Eu não estou pensando naquela família que está ali passando necessidades mais que eu. Então, nós vivemos momentos importantes hoje na humanidade, importantíssimo, para externar o amor. E como que a gente externa esse amor em forma de ação? Fazendo o bem. É sendo útil ao nosso semelhante. De que forma que eu posso ser útil? Mas eu não tenho nada, eu não tenho haveres para dar, eu não tenho dinheiro, não tenho condições de fazer. Tem. Não é filho de Deus. Você não tem condições internas, né, para dar para alguém, para dividir com alguém. E aí os Espíritos nos vêm lembrar que nós temos tempo, que podemos dedicar a alguém que seja necessitado, seja alguém que está no leito de morte, se despedindo da matéria, fazer uma visita, passar umas palavras, né, de encorajamento. As verdades espirituais, olha, a vida continua. É importante a gente passar isso para a pessoa que está se despedindo da matéria. A vida continua, prossegue, volte-se para Deus. Nós estamos sendo úteis naquele momento. A gente está vendo tanta guerra, o que nós podemos fazer por eles? Ficar comentando mal? Não. Nós podemos orar por eles, tanto por aqueles que se despedem da matéria, nesse momento trágico, doloroso, que é terrível para os nossos olhos e coração, né? De ver, meu Deus, quanta crueldade, mas é o que eles têm para dar no momento. É a condição daqueles seres que estão por trás destas guerras. É a condição moral, espiritual. Nós não podemos querer que eles sejam diferentes. Nós gostaríamos, né? Mas então o que a gente pode fazer? Vamos orar. Também por aqueles que provocam as guerras, para que sejam tocados, para que se arrependam, começam a reparar os seus atos trágicos, né? O que Jesus ensina com a expressão
né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, quando ele fala para revidar alguém que faça o mal, não. Ele ensina que perdoemos. Aliás, foi o que foi falado na semana passada. Né? Fale para que perdoemos. Isso é um ato de amor. Ele fala para desprezar ou para odiar aqueles que fazem o mal? Não. Ele fala para que compreendamos, para que perdoemos, para que aceitemos como nossos irmãos que temporariamente se encontram numa situação ainda inferior. Porque todo aquele que faz o mal ainda se encontra numa situação inferior, certo? Desculpem. Ele pede, quando alguém faz alguma coisa errada, para que a gente atire a primeira pedra. Ele deu exemplo que não, né? Que a gente estenda a mão, para que a gente não julgue para não sermos julgados. Para que a gente tente se colocar no lugar do outro e compreender que também falhamos. Se não naquele erro, em outros. Nós falhamos porque não somos perfeitos. Jesus pede para que a gente se avalie e reconheça em nós as imperfeições, mas comece a trabalhar, a conquistar as virtudes, né? As virtudes que nos faltam, a doçura da alma, manifestar um gesto de carinho por alguém que está necessitado, é um gesto de amor, é uma ação do bem. Por amor a Deus e ao próximo, é que Jesus veio até nós. Ele deu o exemplo máximo. Tanto que ele é o guia e modelo da humanidade, para que nós o sigamos, né? Por amor a Deus e a Jesus foi que Allan Kardec assumiu a sua grandiosa missão de trazer à lume a doutrina espírita. Tantos benefícios, né? Relembrar o que Jesus ensinou e muito mais. Robert Darry-Owen, no livro chamado Região em Litígios, ele fala assim: o amor é uma coisa curiosa. Quanto mais é dividido, mais cresce e mais forte se torna. Olha que lindo! Mas é verdade. Não é mesquinho, o amor não é mesquinho, né? O amor é só meu. Não. Isso a gente deve refletir assim, quando a pessoa diz que ama tanto que mata. Meu Deus, que amor doente, né? Ama tanto que não aceita dividir com o outro. Amor posse, amor egoísta. Que se o outro não nos aceita, então mata, tira, né, da nossa frente. É doloroso, mas a pessoa ainda está naquele estágio, né? Como e quando agimos por amor? Quando perdoamos, nós vamos reparar que a gente vai repetir várias vezes a mesma coisa, mas de forma diferente, só para a gente gravar, que precisamos gravar mesmo, né? Então, assim, quando perdoamos é um gesto de amor. Quando somos pacientes com o próximo, gente, estamos externando o amor, exercitando o amor, né? Quando compreendemos os outros, seja no que for e o que dizem. A gente desenvolver a compreensão faz parte da nossa própria evolução. Pela grande compreensão da humanidade do que Jesus tanto nos amou. Né? E jamais ele teve um gesto de mal para com a humanidade. Todos os gestos foram externando o amor grandioso dele.
Quando praticamos a caridade, que aliás essa é uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, o amor, ou melhor, a caridade é o amor em ação. O nosso querido Bezerra de Menezes que nos ensina. Quando temos compaixão de alguém, isso é um gesto de amor. Alguém está sofrendo, seja moralmente, seja materialmente, a gente tem esse gesto, né, de compaixão para auxiliar o nosso semelhante. Está com um cheirinho aqui. Desculpe, viu, gente? Quando nos sacrificamos por bem dos outros, isso dá o exemplo grandioso às mães, né? As mães se sacrificam por amor a seus filhos, sempre, sempre. Quando renunciamos em favor de alguém, também mais um exemplo de mãe. Mãe costuma renunciar muito, né? Mas também tem muitas criaturas que fazem isso. Renunciam em favor do próximo. A gente tem na humanidade vários exemplos que a gente poderia citar, mas não vem o caso aqui, a gente lembra de um e vai fazer injustiça esquecendo de outros. Quando socorremos o necessitado, é um ato de amor. Sempre é um ato de amor, tá? Então lembremos disso. Olha quanto nós podemos fazer. Só querer. É só querer. É só sair um pouquinho da nossa imobilidade, ou nossa preguiça, ou nossa inação e agirmos em favor do próximo. Se a gente fizer, se propor a todos os dias, ao levantar, fazermos uma prece sincera a Deus, pedindo inspiração para que nesse dia possamos ser alguém, a gente vai achar muita coisa de fazer, viu? Por quê? Porque a gente vai prestar atenção. Muitas vezes a gente não presta atenção. É alguém que está querendo conversar porque está com dificuldades e aí precisa ouvir alguém, um amigo, e aí telefona para nós, mas nós estamos muito ocupados naquela hora. Então depois eu falo com você, mas é aquela hora que é importante para a pessoa, né? Então paremos um minutinho para pensar. Tanto, a gente sai do prédio, vê um funcionário ali, uma condição meio a gente olha, ele está meio triste, ele não parar um pouquinho, dar uma palavrinha, né? Olhar para os olhos da pessoa. A prática dos sentimentos nobres ainda constitui um grande desafio para todos nós, é fato, em face do predomínio dos nossos interesses em relação ao do próximo, porque sempre é que o egoísmo prevalece, né? O meu primeiro, aí eu prefiro isso, eu quero aquilo, eu preciso fazer aquele outro, agora não posso, enfim. E é fato, né, que quase sempre a gente quer dominar, a gente quer estar assim, no controle da situação, em todos os sentidos. Mas se carregamos ainda essas imperfeições, é muito natural. O que não é natural, o que Jesus nos convida, é a transformação deles para o bem, é a mudança de comportamento. Com todas as oportunidades que Jesus nos dá, de conhecimento e de prática, as suas lições, nós não podemos protestar a ignorância, nós não podemos dizer que não posso. E isso assim, quando nós nos dermos conta que nós estamos nutrindo, alimentando o orgulho e o egoísmo em nós demasiadamente, porque o fato é que nós ainda temos essas imperfeições. Aquele que fala que não é, começa a se analisar, né? Melhor, analisar melhor.
Porque a gente pode ter mais ou menos, mas tem ainda resquícios. Está na nossa condição mesmo, moral do planeta, dos habitantes desse planeta. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Emmanuel, falando de egoísmo, ele diz que o egoísmo impede o progresso moral das criaturas. E né? É preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. É que para vencer a nós próprios é necessário renunciar aos nossos interesses e caprichos em benefício do próximo, o que é muito mais difícil. O que se torna muito mais difícil. O egoísmo é a negação da caridade e é, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade das criaturas. E aí, lembrando de novo, a caridade é o amor em ação, doutor Bezerra, vamos praticar a caridade no sentido amplo, no sentido moral, no sentido não só material, que isso eu acho que todos nós de alguma forma acabam fazendo, né? Mas no sentido moral, que exige de nós o dia inteiro, todos os dias, 24 horas por dia. Leon Denis, no livro fantástico dele, um dos livros, ele diz assim, no livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Falando de amor, ele diz assim: o amor é mais forte do que o ódio, mais poderoso do que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se tanto império teve sobre os homens, foi porque trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino. Reflexo mais poderoso do amor divino. Olha o que está falando. Jesus. Então, a grandeza, né, desse Espírito, que a gente às vezes não para para ter essa noção exata do que seja esse amor de Jesus. E ele continua: amemos, pois, com todo o poder do nosso coração. Amemos até o sacrifício, como Joana d'Arc amou a França, como Cristo amou a humanidade. E todos aqueles que nos rodeiam receberão nossa influência. Então veja o que ele fala, né? Todos que nos rodeiam vai receber essa influência quando a gente expandir esse amor. Não só para uma criatura, mas aqui. Vamos fazer um exercício aqui agora, nesse momento, né? Externemos esse amor. Por amor ao divino, a Deus, por amor a Jesus. Então, o nosso próximo somos aqui, ó, todos nós. Né? E ele diz ainda: ó homem, procura em volta de ti as chagas a pesar, os males a curar, as aflições a consolar. Um convite para que nós olhemos ao nosso derredor para ver o que podemos fazer. Quanto podemos, nós vamos dizer, o quanto podemos fazer. Agora, nós vamos ler do Espírito André Luiz, todos já conhecem pela psicografia do Chico, né? Esse é a psicografia do Valdo Vieira, que também tem livros de André Luiz. Vamos ler aqui para a gente refletir um pouquinho mais. Norma de ouro. Olha só. Ama o próximo como a ti mesmo. A regra áurea reconhece o amor a nós próprios, justificando a necessidade do autoapreço, para que não estejamos pregando a estima aos outros, a chafurdar-nos em desmazelo. Muito naturalmente, aspiramos
ao respeito pelos direitos que a vida nos atribui. Almejamos a cooperação de muitos para que os nossos deveres se façam bem cumpridos. Nas horas do erro, agradecemos a caridade dos que nos propiciam o conforto da tolerância. Nos momentos de acerto, sentimos novo impulso ao serviço ante aos estímulos da amizade. Acicatados pela necessidade, queremos que os outros nos auxiliem. Doentes, não duvidamos de que o próximo tem a obrigação de amparar-nos. Diante daqueles que amamos, exigimos a consideração dos que se aproximam. Nas tarefas que somos impelidos a realizar, aguardamos a avaliação afetiva dos que andam conosco. Forçoso observar que os outros esperam também tudo isso. A incompreensão aborrece-nos, o sarcasmo que se nos atira mais se assemelha o esbraseado estilete em que se nos revolve os tecidos da alma. Acontece o mesmo na sensibilidade de quanto nos cercam. Por outro lado, não nos seria lícito receitar educação para os semelhantes sem sermos educados, e nem apelar para o caráter alheio se nos amontoarmos no charco da incúria. Ama o próximo como a ti mesmo, diz a norma de ouro. Nada de endeusarmos, nem aparentar valor que não temos, mas respeitarmos, garantindo ao nosso espírito o dom de aprender, servir e melhorarmos com tranquilidade de consciência. Para chegarmos a isso, reconhecer que em tudo é preciso dar e fazer aos outros tudo aquilo que desejamos seja dado e feito a nós. Boas reflexões, né? Então ele nos convida, tudo aquilo que queremos, que exigimos, que classificamos como meritórios para nós, vamos pensar que o outro também quer igual. E que então precisamos agir tal qual. A lição do mestre: faça aos outros o que gostarias que te fosse feito, e não faça aos outros aquilo que não gostarias que te fosse feito. Sempre nós desejamos que os outros tenham paciência conosco, perdoem as nossas fraquezas, não é? Nos ajude quando a gente está com problema, suporte o nosso mau humor, tenha tolerância conosco, porque nós somos tão frágilzinhos, às vezes a gente demonstra, né? Uma fragilidade, nem temos, mas a gente se faz de frágil, às vezes. Então, essa compreensão, esse desejo que temos grandioso de ser amados por todos, aceitos por todos, respeitados por todos, não é verdade? É isso. Quando nós agimos desta maneira, devemos pensar o contrário. Mas e o outro? Ele também não quer isso que eu quero? Ele também não deseja ser amado, respeitado, aceito, perdoado, ser ajudado quando ele precisa na sua necessidade? É isso que Jesus espera de nós, para que sejamos então melhores do que quando aqui chegamos. Para esta existência, nessa vida, é preciso agirmos. Ainda temos tempo. Tá? Ainda temos tempo. Então, o que precisa? Vontade. Mobilizar a nossa vontade para ser útil onde formos chamados. Onde Jesus nos convida.
E olha que ele está toda hora convidando, hein? Faça isso, meus irmãos. Às vezes vem aquela vozinha interna que diz, puxa, olha, você deixou de fazer isso para alguém hoje. Bate com remorso, né? Que a consciência nos leva. Então, para que a gente esteja mais efetivamente presente, larguemos um pouco as redes sociais para pensar na vida, na grandiosa oportunidade que Deus nos dá hoje, nessa existência, e o que podemos fazer com a nossa vida ainda hoje. Porque não sabemos, meus irmãos, o momento em que seremos chamados a retornar para a nossa verdadeira pátria. Mas é aqui que devemos, correr. Né? Correr para dar conta da nossa responsabilidade, o nosso dever aqui na Terra. Essa é minha reflexão, minha lembrança do que os Espíritos sempre nos ensinam, de colaboração singela, mas do fundo do coração, desejando que cada um de nós possa vencer. Ainda que resta-nos um dia só, mas esse dia seja dedicado a alguma coisa boa. Que Jesus nos abençoe, nos envolva com seu amor grandioso